Olá, bem-vindo e bem-vinda ao canal. Hoje a gente vai fazer uma análise bem detalhada dos resultados financeiros da CEMIG. Estamos falando do segundo trimestre de 2025, tá? Temos aqui os documentos oficiais da companhia, as demonstrações financeiras, o press release que eles soltaram para o mercado, tudo aqui na mão. A ideia é entender mesmo a fundo como está a empresa agora, sabe? Identificar o que chamou mais atenção, os pontos positivos, os desafios também e, claro, tentar traçar um cenário para o futuro, tudo com base nesses documentos oficiais. Então vamos lá. Quando a gente bate o olho nos números principais, parece um cenário meio dividido, né? Comparando com o ano passado. É uma boa forma de colocar. Se a gente pega o EBITDA e IFRS, que é, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, né? Uma medida de geração de caixa. Ele ficou em 2,1 bilhões. Certo. Isso aí foi uma queda, viu? De 15,3% em relação ao mesmo trimestre de 2024. Só que olha só, o EBITDA ajustado, aí a história muda, foi para 2,21 bilhões, um aumento de 15,4%. Interessante essa diferença. E isso se repete lá no final no lucro líquido? A mesma dinâmica? Se repete, sim, é bem parecido. O lucro líquido pelo IFRS, as normas internacionais, ficou em 1,19 bilhão, uma redução forte, 29,7% menor que em 2024. Nossa! Pois é. Mas aí, de novo, quando a gente olha o lucro líquido ajustado, ele subiu para 1,32 bilhão, um crescimento de 16,6%. Tá, e por que esses ajustes são tão importantes? O que eles tiram, basicamente? É fundamental entender isso, né? Esses ajustes, eles servem para limpar o resultado, tirar efeitos que não são da operação do dia a dia ou que são extraordinários, sabe? Neste trimestre, por exemplo, eles excluíram o impacto da tal remensuração da RBSE lá na transmissão, custos com o PDVP, que são os programas de demissão voluntária, e também algumas movimentações de provisões para mais ou para menos que aconteceram tanto agora em 2025 quanto lá em 2024. Entendi. A ideia é essa, ter uma visão mais clara do desempenho que se repete, o operacional recorrente da empresa, entende? Faz sentido, fica bem mais claro o porquê de olhar os dois números. Bom, vamos então focar primeiro no que brilhou, nos pontos fortes que esses relatórios mostraram. A CEMIG Distribuição, a CEMIG-D, parece que teve um desempenho operacional bom, né? O comunicado fala que o OPEX, as despesas operacionais, ficou bem abaixo do regulatório. Sim, 139 milhões abaixo no primeiro semestre. E isso é muito relevante, sabe, para uma distribuidora conseguir operar com um custo menor do que o regulador considera eficiente. Isso mostra uma gestão, assim, muito eficiente nos custos. E essa diferença vira resultado para a empresa. É um bom sinal de gestão. Sem dúvida. E tem mais, as perdas de energia, que incluem tanto as perdas técnicas da rede quanto as comerciais, tipo furto, elas ficaram em 11,43% em junho, um pouquinho abaixo da meta regulatória, que era 11,48%. Quase na mosca. Exato. E os documentos detalham o que eles estão fazendo para combater isso, né? Quase 177 mil inspeções no semestre, trocaram 173 mil medidores antigos, estão avançando bem com os medidores inteligentes, já são quase 419 mil, e tem o programa Energia Legal para regularizar os gatos. É um trabalho contínuo. E essa busca por eficiência, ela aparece na empresa como um todo. Eu vi algo sobre o PMSO consolidado também, as despesas gerais. Aparece sim. O PMSO consolidado, que junta pessoal, material, serviços e outros, né? Custos mais gerenciáveis. Ele subiu só 2,5% no semestre. Se a gente compara com a inflação do período, IPCA, que foi 5,5%, Bem abaixo. bem abaixo. É um sinal muito positivo de controle de despesas na organização inteira. E teve um fatorzinho extra que ajudou nisso também. Ah, é? Qual? Uma migração de funcionários, 682 deles, para um tipo de plano de saúde que não gera obrigação para a CEMIG depois que eles saem da empresa. Essa mudança contábil deu um efeito positivo de 21,2 milhões no EBITDA do trimestre, um ganho atuarial que eles chamam. Interessante.
Agora, falando em números grandes, o que realmente salta aos olhos é o investimento, né? 2,75 bilhões só no primeiro semestre. Isso é 12,6% a mais que em 2024. E o plano para os próximos anos, até 2029, 39,2 bilhões. É muito dinheiro. Onde está indo tudo isso? É um volume impressionante, não tem dúvida. O foco principal, como a gente espera numa empresa forte em distribuição, é na CEMIG-D. E ela recebeu 2,16 bilhões só nesses 6 meses. A maior parte. Sim. Esse dinheiro vai para modernizar, expandir a rede elétrica lá em Minas. Estão construindo 9 subestações novas, mais de 2.600 quilômetros de redes. Mas não é só distribuição, não. A transmissão também recebeu um bom investimento. 200 milhões só no segundo trimestre, um aumento de 93% comparado a 2024. Um salto grande. Bastante. E tem outros pontos importantes. Eles tiveram sucesso naquele leilão do GSF, que é um mecanismo meio complexo, mas o resultado prático é que conseguiram estender a concessão de 3 usinas importantes: Queimado, Pai Joaquim e Irapé. O que garante receita por mais tempo. Exatamente, garante receita futura. E além disso, teve avanço estratégico. O CAD aprovou a compra da ETM, que é de transmissão, e eles exerceram o direito de comprar o resto da hidrelétrica Pipoca, os 51% que faltavam. Ah, para consolidar. Isso. Tudo alinhado com a estratégia deles de focar mais em Minas Gerais, né? Ah, entendi. E com tanto investimento assim, como é que fica a saúde financeira? Os relatórios falam em alavancagem baixa. Isso é um bom sinal nesse contexto todo, né? É um ótimo sinal. A relação dívida líquida sobre EBITDA ajustado fechou junho em 1,6 vezes. Para o setor de energia, isso é considerado bem saudável, bem confortável. Dá fôlego para investir. Exato. E essa boa situação permitiu, por exemplo, que a CEMIG-D fosse ao mercado em abril e captasse 1,9 bilhão em debêntures. E com um rating excelente, AAA pela Fitch. Essa operação ajudou a alongar o prazo da dívida total da CEMIG para 6 anos, o que é bom, dá mais tranquilidade. E as taxas foram boas. Foram, sim, bem competitivas, CDI mais 0,64% e CDI mais 0,80%. E mais recentemente, a CEMIG GT de geração e transmissão também pegou 40 milhões e mesmo com tudo isso a empresa continua remunerando o acionista, viu? Em junho, anunciaram 596,7 milhões em juros sobre capital próprio, o JCP. E interessante essa combinação. Investimento forte, dívida controlada e ainda distribuindo proventos. Legal. E a Gasmig? A parte de gás natural. Como foi nesse trimestre? Contribuiu positivamente. Contribuiu, sim. A Gasmig foi bem. O EBITDA dela cresceu 2,5% comparado ao mesmo período do ano passado e o volume de gás distribuído subiu ainda mais, 11,8%. Quem puxou isso foi principalmente o Mercado Livre, os grandes consumidores. Ah, legal. E a base de clientes, residenciais e comerciais, também continuou crescendo. Já passou de 106 mil consumidores. É um segmento que está mostrando força. Certo. Então, mapeamos vários pontos positivos. Eficiência na CEMIG-D, controle de custos gerais, investimentos gigantes e estratégicos, dívida saudável, Gasmig indo bem. Mas, como a gente falou lá no começo, os números principais sem ajuste, o IFRS, caíram. O que foi que puxou para baixo o lucro líquido e o EBIT da IFRS? Olha, o fator que teve um maior impacto negativo isolado nesse trimestre foi um ajuste contábil lá na transmissão, a tal da remensuração da RBSE. RBSE. Rede básica do sistema existente, né? O que é isso na prática? Simplificando bastante, é tipo uma compensação financeira que as transmissoras recebem por investimentos muito antigos que foram feitos na rede principal de energia do país, sabe? Aí veio uma resolução nova da ANEEL, a 3.469 de 2025, que mudou o jeito de calcular essa compensação. E aí deu diferença para a CEMIG.
Deu uma diferença negativa, um ajuste contábil de 198,9 milhões de reais no EBITDA e 131,3 milhões no lucro líquido IFRS. É importante dizer, isso é um efeito contábil, não saiu esse dinheiro do caixa agora, mas afeta o resultado que eles reportam. Entendi. Um efeito da regulação mexendo na contabilidade. Além dessa RBSE, teve mais alguma coisa que pressionou os resultados para baixo? Teve sim. Outro ponto veio da área de comercialização de energia, lá na CEMIG GT. Eles foram impactados pela diferença de preço da energia de curto prazo, o PLD, entre as regiões do Brasil. Ah, o PLD. Isso. Acontece que a CEMIG tem energia no Nordeste, onde o PLD esteve baixo por um tempo, mas tem que vender ou consumir em outras regiões, tipo Sudeste ou Sul, onde o PLD ficou mais caro. Essa diferença de preço entre onde ela compra e onde ela vende gerou um impacto negativo de 46 milhões de reais no lucro. Isso mostra como o mercado de energia é complexo, né? Essas diferenças regionais podem pegar. Exatamente. E outro ponto que pesou foi uma queda no volume de energia que a CEMIG-D distribuiu. Se a gente tirar o efeito da geração distribuída, o GD... A energia solar nos telhados, por exemplo... Isso. Excluindo isso, o volume que a distribuidora faturou caiu 3,3%. Uma parte disso é justamente por causa dessa migração para GD, mas também tem cliente grande, industrial e comercial indo para o mercado livre ou se conectando direto na rede básica. É uma tendência do setor que desafia as distribuidoras. É um movimento natural do mercado, mas impacta a distribuidora. Impacta. E aqui tem um ponto crucial sobre a comparação com 2024. O segundo trimestre do ano passado foi, muito forte por causa de eventos positivos não recorrentes. Ah, é verdade, você mencionou os ajustes. Sim. Naquele trimestre, a CEMIG reverteu uma provisão enorme sobre INSS na PLR, sabe? Isso inflou o lucro de 2024 em 385,7 milhões de reais. E ainda teve a baixa de um passivo antigo, uma devolução a consumidores, que deu mais 271 milhões no lucro. Nossa, quase 700 milhões aí só de não recorrente. Exato. Então, sem esses ganhos extras lá em 2024, a queda no lucro IFRS agora, em 2025, seria bem menor, talvez nem tivesse queda. Por isso é tão importante olhar o resultado ajustado para ver a operação mesmo. Faz toda a diferença essa perspectiva da recorrência, sem dúvida. E falando de fatores externos, os relatórios comentam aquela decisão do STF sobre devolver piscofins cobrado a mais na conta de luz, né? Sobre ICMS. Como isso entra na história da CEMIG? Sim, essa é uma novela longa e importante para o setor todo. O STF julgou a ADI 7324, que define como essa devolução vai ser feita para os consumidores, provavelmente via tarifa, né? Reduzindo a conta no futuro. A CEMIG e as outras distribuidoras também dizem nos relatórios que ainda estão esperando a publicação do acórdão final. Para saber o impacto real. Exato. Para poder avaliar direitinho qual vai ser o impacto financeiro, operacional. Isso traz uma certa incerteza regulatória para o futuro próximo, não tem jeito. O que esses relatórios e anúncios da CEMIG indicam que a gente pode esperar? Aquele plano de investimento gigante, imagino que o ritmo de obras continue acelerado. Ah, sem dúvida. O plano de 39,2 bilhões de reais até 2029 é um sinal claríssimo disso. O investimento pesado vai continuar. A gente deve ver a continuidade das obras na distribuição para modernizar, automatizar, deixar a rede mais confiável, seguindo o plano de desenvolvimento da distribuição deles, o PDD. E na Gasmig? Expansão também. O destaque é o projeto Centro-Oeste, que quer construir uns 300 quilômetros de gasodutos novos até o fim de 2026, para levar gás para mais regiões de Minas. Esses investimentos são chave para melhorar o serviço e podem gerar mais receita lá na frente, né? Especialmente na transmissão, com os reajustes da RAP, a receita anual permitida. Certo. E do ponto de vista financeiro, da gestão da dívida, qual é a perspectiva? Vão conseguir manter a dívida controlada com tanto investimento? A mensagem que os documentos passam é que sim,
A ideia é continuar gerenciando a dívida para manter a alavancagem em níveis saudáveis, como esse 1,6 vezes que a gente falou. O grande desafio vai ser justamente esse: como conciliar esse volume enorme de investimento com a capacidade de pagar a dívida e ainda remunerar o acionista. Um equilíbrio delicado. Muito. Os relatórios dizem que eles estão confortáveis com a liquidez atual para os próximos 12 meses. Mas eles mesmos mostram nas análises de sensibilidade que os resultados são sensíveis a mudanças na Selic e no IPCA, porque parte da dívida e algumas receitas são indexadas a isso. Se esses indicadores variarem muito, pode impactar o resultado. Entendi. E o ambiente externo? Regulação, mercado, continuam sendo os grandes pontos de atenção para o futuro? Com certeza. Para qualquer empresa de energia no Brasil, isso é monitoramento constante. A definição final de como vai ser a devolução do PIS/COFINS pela ADI 7324 é um exemplo claro disso. E os próximos ciclos de revisão tarifária da distribuição são sempre momentos cruciais, definem boa parte da receita da CEMIG-D. A regulação dita as regras. Exato. E cobre custos que a empresa não controla, como a energia comprada, os encargos. E do lado do mercado, a migração de clientes para a GD e para o mercado livre continua sendo um desafio e uma oportunidade ao mesmo tempo. E a volatilidade do PLD, as diferenças regionais, afetam principalmente a comercializadora, são variáveis que exigem atenção o tempo todo. Perfeito. Então, para a gente amarrar aqui nossa conversa sobre os documentos da CEMIG, vimos resultados ajustados sólidos, né? Principalmente na distribuição e no gás. Isso apesar de alguns desafios contábeis, como o RBSE, e de mercado, como o PLD, que afetaram os números IFRS. A empresa segue firme com um plano de investimento muito ambicioso, focado em Minas e com a situação financeira controlada. Os pontos para ficar de olho são mesmo o ambiente regulatório e essas transformações do mercado de energia. Exatamente. E fica até uma reflexão interessante, né, com esse investimento todo projetado, dezenas de bilhões de reais e esse foco geográfico claro em Minas. Como que a CEMIG vai conseguir equilibrar essa necessidade gigante de capital para tocar as obras com a manutenção de uma remuneração interessante para o acionista, como esses JCPs recentes? É a grande questão. Vai ser um desafio constante achar esse ponto de equilíbrio, principalmente com as pressões regulatórias e as mudanças do mercado que podem surgir e afetar o caixa. É um balanço delicado que o mercado com certeza vai acompanhar de perto. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise detalhada dos resultados da CEMIG. Foi uma ótima conversa. E para quem nos assistiu ou ouviu, se você gostou e achou as informações úteis, não esquece de deixar o seu curtir e se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como este. Combinado? Até a próxima!